Irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. Queria aproveitar o momento, para dar as boas-vindas aí para minha tia Angélica, meu tio Zeca. São irmãos do meu pai. Efésios, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 1. Enquanto o nosso ministério infantil, que cada vez mais tem crescido, e Deus é bom por isso. Efésios 1. Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. Enquanto você abre, fazer o registro aqui. Ontem tivemos aí a nossa rede infantil, A rede infantil, a gente fala assim que hoje a igreja está começando a ficar pequena, para a quantidade de membros, que tem congregado, mas sem sombra de dúvida nenhuma, o ministério infantil está ficando cada vez menor, E ontem na rede nós tivemos aqui muitas crianças, muitos visitantes. E quando eu vi aquela quantidade, de garotinhos e garotinhas aqui se divertindo, depois tendo um lanchinho muito bom, Sim ou não, um lanchinho bom, porque eu sei que tem papai que comeu, porque eu vi. A criança não garante, A gente não vai deixar estragar, irmão? De jeito nenhum. Aí, só que o que eu percebo, que é o quanto que cada vez mais, nossas redes têm crescido, O quanto que cada vez mais, esses meninos e meninas, que têm nos visitado, eles anseiam por esse momento. E eu tenho certeza que, por meio desse departamento, muitas almas serão impactadas, Não somente as almas dessas crianças, mas também as almas dos seus pais, das pessoas que o conhecem. Já temos fruto disso. Amém, Jelly? Olha aí. Então, Efésios, capítulo 1, verso 1 já? Lion? Ou misericórdia? Lion. Vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado, no caso em Jesus, Neles temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Aí verso 11, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor de sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Nós vamos ler somente até aí. E eu queria falar com você sobre 5 pontos, sobre essa palavra, palavra maravilhosa. Primeiro deles é sobre nós termos sido escolhidos em Cristo, Está lá no versículo 4. É incrível isso, Porque nós fomos escolhidos em Cristo antes mesmo da fundação do mundo, Então, isso para nós, revela uma verdade que ela é muito presente, é algo que você tem que acreditar, você tem que crer nisso, que é como o Senhor, Ele conhece todas as suas dificuldades, Ele conhece todas as suas imperfeições. Então, se fomos escolhidos em Cristo antes mesmo da fundação do mundo, nós temos uma verdade a tirar desse texto, de que o plano da redenção já existia. Nós conseguimos ver aí a partir do Antigo Testamento o relacionamento de Deus com os homens por meio dos profetas, por meio da presença, a partir da Arca da Aliança, a partir do tabernáculo firmado para adorá-lo, com uma série de trabalhos ali que era devido, homens de Deus. Mas nós conseguimos perceber a partir dessa palavra que já havia um plano. Sim ou não? Já havia um plano. E esse plano ele era claro.
né? Esse plano, ele fez com que você pudesse adentrar por essa porta hoje. Um plano de verdade. Né? Um plano onde, muitas vezes, quando nós conversamos, né, com algumas pessoas e falamos sobre a palavra, falamos sobre a verdade, e talvez a maior pregação, eu sempre falo sobre isso, né? A maior pregação que você tem para dar não é a decoração dos textos bíblicos, né? De ser sentado do lado de alguém e falar assim, olha, deixa eu te dizer o que a palavra de Deus diz, e você vai e prega para ele. A palavra é viva, eu creio nisso, eu creio que ela gera frutos. Mas a maior pregação que você vai ter ao longo de toda a sua vida vai ser a forma com que você caminha, a forma com que as pessoas te observam. A forma com que, de repente, você age totalmente aderente àquilo que você discursa, àquilo que você prega. Né? Você chega com uma pessoa e fala sobre a Bíblia, diz assim, olha, só Jesus salva. Só Jesus salva. Isso é verdade ou é mentira? É verdade ou mentira? Fiquei preocupado por um momento, que sei que não acreditava, né? Fiquei um pouquinho preocupado. Mas a gente olha e fala assim, só Jesus salva. Isso é verdade para as nossas vidas. Mas se você puder chegar para alguém e falar que ela não tem jeito para ela poder vir para Cristo, ela tem que ter determinados tipos de comportamento, aí você está dizendo assim, olha, aquilo que você faz por meio das tuas obras, ela vai te salvar também. O que não é verdade. Aquilo que vai fazer com que você tenha, irmãos, um comportamento diferente diante, principalmente das adversidades ou das tentações que vão vir ao longo da tua vida, é simples, é simples. É o que nós lemos aqui na palavra, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Porque se você for depender das suas forças, né, se você for depender das suas vontades para fazer aquilo que é certo, via de regra você vai tropeçar. E de repente esses erros, né, que a Bíblia, aquilo que está contra a Bíblia, a palavra de Deus, nós chamamos de pecado, esses erros vão ser cotidianos na tua vida, e você vai passar a conviver com algum deles. Por um motivo somente, você não vai permitir com que o Espírito Santo possa te constranger, então você vai continuar agindo somente pela sua carne. E isso não vai te levar a um relacionamento com Deus. Mas o que é que nós temos que ver? Que Deus, conhecendo as nossas limitações nesse plano extraordinário de redenção por meio da graça, Ele permitiu que o Espírito Santo habitasse dentro de nós. Hoje eu estava vindo para cá, né, e eu vim de Uber, né, hoje, cedo. E quando eu me dirigia para cá, pedi um Uber, né, e lá naquela região, hoje eu descobri, porque eu pedia e geralmente cancelava às vezes, né, lá para banda de casa cancela. Como a Gil diz, né, cadê a Gil? Não está aqui não? Ela está no departamento infantil? A Gil diz assim, né, no interior, né? Ela fala, mudei para o interior, que é lá para Duca Serra, lá para perto do Iapém. E eu falava, conversando como eu falei assim, mandei um recadinho, disse assim, olha, eu vou te pagar mais, né, para tu não cancela, eu vou te pagar mais. Porque eu via que o Uber chegava ali no Iapém e de lá cancelava, né? E eu falei assim, olha, eu te pago a mais, pode vir que eu te pago a mais. E quando o senhor veio e eu comecei a conversar com ele, e eu falo assim, eu tenho vida de Uber por vários motivos. Um, que eu começo a pregar antes de... Quando eu venho de lá para cá, eu já começo a pregar para alguém, né? Quando dá oportunidade. E conversando com o homem, eu falei, mas por que você que cancela tantos Uber quando vem para cá? Ele falou, não, porque é o seguinte, sabe o que acontece aqui? Aqui acontece um negócio estranho. Eu falei, o que é? Aí ele falou assim, não, quando a gente chega na portaria, a gente fala, olha, eu estou aqui na portaria. Aí a pessoa manda para a gente assim, espera que eu vou pedir para te liberarem. E às vezes eles esperam muito tempo. Então, para evitar esse constrangimento, ele cancela. E aí começou a nossa conversa. E eu conversando com ele, ele me falou assim, eu comecei a falar sobre Cristo, né? E ele disse assim, eu nasci num lar cristão. Ele é adventista hoje. Ele falou assim, eu nasci num lar cristão. Eu falei, sério, que bênção. E ele já é um senhor de idade já. Ele falou, aí falei algumas coisas lá para ele, ele falou assim, mas aos 20 anos eu saí dos caminhos do Senhor, né? Eu descobri, eu me deparei com dinheiro. Eu consegui perceber aquilo que o dinheiro podia comprar, né? E na minha mente veio aquilo, né? O Senhor ministrou meu coração e falou assim, aos 20 anos de idade, ele acha que sabia o que era felicidade. Então, aquelas pessoas, vou dizer assim, aquilo que poderia supri-lo de forma momentânea, ele foi atrás disso. E ele virou garimpeiro. Ele descobriu que o ouro, naquele momento, era algo muito valioso, aquilo que dava dinheiro. E aos 20 anos de idade, ele partiu para um garimpo. E ele começou a me falar sobre como era a vida naquele garimpo, né? Ele falou assim, olha, deixa eu lhe falar uma coisa, irmão. Se trabalhava, eu via homens trabalhando 2 meses, com família longe, aguardando o envio do recurso. E quando ele tinha 2 meses de trabalho, quando ele pegava no dinheiro, sabe qual a primeira coisa que ele fazia? Ele comprava uma arma. Uma arma, ele falou, uma arma. Porque onde nós habitávamos era assim. Para você sair era um lugar muito distante, então dificilmente alguns homens saíam sós e chegavam no lugar onde poderia trocar o ouro por dinheiro, porque matavam ele ao longo do caminho.
Então se inteirava dinheiro durante mais ou menos 2 meses e a primeira coisa que se comprava era uma arma. Eu falei, não, mas aí o cara comprava uma arma, ele trabalhava mais alguns meses e conseguia chegar no destino. Ele falou, pois é, aí que tem um problema. Se comprava o dinheiro, passava 2 meses e o homem trabalhava mais ou menos os outros 2 meses. Quando ele conseguia uma quantidade significativa de ouro, quando ele ia trocar, né, pelo dinheiro, aí ele chegava onde? Ele chegava onde se trocava o ouro pelo dinheiro. E o que é que tinha ao redor? Bares e prostíbulos. Então os outros 2 meses ele trabalhava para saciar aquela vontade que estava represada durante 4 meses. E a família continuava lá no mesmo lugar. E ele me disse que ele passou um tempo e juntou uma boa quantidade de dinheiro e voltou para o garimpo era em Cayena, na Guiana Francesa, Cayena, próximo de Cayena. E quando ele veio para Macapá, ele chegou um homem rico, né? Porque naquela época, né, sei lá, pela idade dele, mais ou menos uns 40 anos atrás, Macapá não era como é hoje, né? Era ou não era? Não era assim não, né? Não existia Duca Serra, nada, né? 40 anos atrás, pois é. Então, quando ele chegou aqui, há 40 anos atrás, ele descobriu que ele estava rico. E o que é que ele fez? Aquilo que ele tinha lá de bares e prostíbulos, ele foi morar praticamente dentro de um, né? Só que o homem rico, quando ele caminha, ele atrai pessoas que estão atrás exatamente daquilo que ele estava atrás. E ele começou a se envolver com mulheres. Então, qual foi a vida desse homem durante os próximos 30 anos, praticamente? Era ganhar dinheiro no garimpo, era vir para Macapá, era se envolver intimamente com uma mulher e geralmente deixá-la grávida. E esse homem, ele tem, acho que 11 filhos, 8 filhos, alguma coisa assim. E não criou nenhum. Tragédia, né? Mas, se você conversar com ele hoje, pelo toque do Espírito Santo, por isso que eu falei que o Senhor conhece a nossa imperfeição, ele é um homem totalmente arrependido. Ele fala, eu tenho filhos que eu não tive relacionamento nenhum. Mas há 18 anos atrás, numa das minhas últimas idas para o garimpo, eu levei uma senhora para trabalhar na casa que eu estava. Ele era casado e levou uma senhora para trabalhar na casa que ele estava. E o que aconteceu? Ele se envolveu com a senhora que ele tinha levado para trabalhar. E o que aconteceu? Mais um filho. E quando ele teve mais esse filho, ele falou, mas para essa criança, e para você ver o toque do Senhor, ele olhou para ele e falou assim, mas essa criança vai ter uma vida diferente. Porque quando ele saiu daqui, ele passou um grande período de oração, né, testemunho dele. E ele decidiu e falou assim, mas essa criança vai ter uma vida diferente. Então eu vou cuidar, eu vou criar. E criou essa criança durante os próximos 16 ou 17 anos, não recordo de cabeça, foi muito rápido, não recordo de tudo. Mas ele teve a oportunidade de ensinar esse garoto nos caminhos do Senhor. Ele teve essa oportunidade. E de todos os 8 filhos, de todos os filhos dele, somente esse garoto está nos caminhos do Senhor. Então, quando o Senhor fala sobre a sua graça, quando Ele fala sobre o seu plano, a gente tem que entender que somente pelas nossas forças nós não vamos conseguir. Amém, irmãos? O segundo aspecto que eu queria falar com vocês é quando a palavra fala sobre predestinação, né? E a predestinação, ela mal entendida nos dias de hoje, ela é um problema. Ela é um baita problema. Porque ela permite com que um discurso maligno se aloje na cabeça, de repente, de alguém, de trazer aquele pensamento destrutivo de dizer assim, eu não tenho mais jeito. Quem já ouviu isso? Para mim não tem jeito. Não, para mim, meu irmão, eu não tenho mais jeito. Eu já ouvi algumas vezes. Eu não tenho mais jeito. E na cabeça dele, ele fala assim, não tenho mais jeito porque assim, nem Deus quer saber de mim. Vocês já ouviram isso alguma vez? Eu já ouvi. Nem Deus, ou seja, ele consegue perceber que existe, eu vou dizer assim, uma escala de amor. Mesmo sem ter o discernimento, ele consegue identificar que existe uma escala de amor. E nessa escala de amor, ele adentra no lugar onde ele diz assim, nem Deus quer saber de mim. E quando a gente lê lá em Timóteo, né, no 2 Timóteo capítulo 2, verso 20, a palavra diz assim, numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. O que é que a gente consegue perceber aí? Faça uma reflexão no seu coração. Eu peço que o Espírito Santo possa te tocar. Faça essa reflexão. Você tem valor para Deus? Obrigado, meu filho. Deus te abençoe. Você tem valor para Deus? Isso é uma pergunta. Fiquei preocupado de novo, igual no início. Você tem valor para Deus? Sim. Você tem valor para Deus? Sim.
Aquele que você crê, aquele que você acredita, aquele que você tem intimidade, aquele que você entende que você tem valor para ele, mesmo sabendo de todas as suas dificuldades, você acredita que ele criou alguém para ser condenado ao inferno? Sim ou não? Pronto. Então aqui ela cai a teoria da predestinação. Você consegue compreender isso? A predestinação é quando nós vemos nos dias de hoje, nós estamos acompanhando o evoluir de uma geração que tem muito problema a respeito de identidade, né? Muito problema a respeito de identidade. E por conta disso acabaram surgindo muitas ideologias, como por exemplo a ideologia de gênero, né? E quando a gente fala sobre estar predestinado e sobre os vasos que foram criados pelo Senhor, você tem que conseguir compreender. Eu vou dar um exemplo muito claro a respeito disso. Alguém criou uma colher pequenininha, né? Um construtor lá, a Tramontina, criou uma colher pequenininha. Essa colher pequenininha é uma colher para, vou dizer assim, para sobremesa, né? Essas colherzinhas para sobremesa. Mas o cabinho dela é muito fininho, bem fininho assim, ele é comprido e fino. E algum dia eu estou com uma coceira no ouvido, né? Aquela coceira onde o dedo não chega, né? E você pega a colherinha e... né? Qual foi o fim que foi criada a colher? Para estar numa mesa servida com sobremesa. E você está usando como, filho? Como é que você está usando? Cotonete. Aí eu te pergunto, de quem é a culpa de estar sendo usado errado o objeto que foi criado? É do Criador? É do Criador da colher? Então, irmãos, você é uma raridade. Deus, diante de bilhões e bilhões de pessoas, fez você diferente. Você consegue compreender isso? Diferente, com qualidades diferentes, com talentos diferentes, com dons diferentes, né? Nós chegamos aqui no lugar e se a gente fosse fazer entrevista, né, de cada um, às vezes cada um trabalha num lugar diferente, ou está aposentado, trabalhou, de alguma forma contribuiu para a evolução da sociedade. Cada um de nós, por quê? Porque nós temos talentos diferentes. Nós fomos criados com um determinado propósito. Cada um de nós. E onde é que está o problema? O problema está nessa crise que se instala hoje. Mas sabe quem que é o grande culpado dessa crise? Você sabe quem é o grande culpado? Sou eu. O grande culpado dessa crise sou eu. Porque se nós vivemos uma geração de jovens hoje que está tendo problema com identidade, é porque eles não aprenderam dentro de casa. Então o problema é meu. Me dói na alma. Quando eu escuto alguém falar assim, fulano está no trabalho, né? Geralmente às vezes tem isso. Fulano está com tantos anos, é mesmo, rapaz, está naquela fase. Rapaz, problema e tá. E eu fico olhando assim, né? Eu falo, meu Deus, existe um negócio chamado atestado, né? Aí eu vou falar assim, tem um atestado de competência e tem o de incompetência. Você está colocando atestado de incompetência no seu colo, dizendo assim, eu não desprendi o tempo necessário para ensinar para o meu filho quem ele é. Te pluga, varão. Contigo mesmo essa guerra aí. Entendeu? Você consegue compreender isso? Ou seja, irmãos, você vai colher bênção. Se você vai colher bênção com as semeaduras que você está fazendo hoje. Tem 2 anos, né? 2 ou 3? 2 anos, 2 aninhos. Um dia vai ser uma jovem. Pela misericórdia de Deus vai ser bonita, né? Não olha para os pais, por favor, tá? Mas assim, sabe que eu te amo, queridão. Tamo junto, agregando sempre. Mas você consegue compreender isso? Se ela não foi ensinada nos caminhos do Senhor, como é que é uma jovem muito bonita nesse tempo hoje? Ela é assediada de todos os lados. Não é? É assediada de todos os lados. Porque antigamente a gente falava só da mulher, né, assediada. A gente falava assim, olha, mulher assediada, né? Geralmente assedia mulher. Mas hoje é uma geração diferente. Lembra que eu falei da geração diferente? A mulherada bota para cima dos homens também. Principalmente dos jovens, né? Da tua idade assim, então, né? Tem quantos anos, André? Olha aí. Tá vendo aí, ó? Ou seja, o homem jovem hoje, ele também passou a ser assediado direto, querido, direto. Você compreende isso? Por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração diferente. Não estou colocando a culpa para as mulheres. Por favor, entenda isso. O que eu estou dizendo é que se nós não ensinarmos hoje, se nós não colocarmos para que nossos filhos tenham a identidade de quem eles são, o mundo vai ensinar quem eles são. E vai ensinar de uma forma errada. Posso dar um outro exemplo? Você que tem filho jovem em casa, criança, né? Se você não ensinar a criança sobre sexo,
No colégio vou ensinar. E vou ensinar de uma forma bem mais escrachada do que você possa imaginar que você pode ensinar. Geralmente vão falar assim, irmão, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Geralmente é assim. Se você não conversar em casa, ele vai ser ensinado na rua. Hoje, irmãos, quando eu falo sobre essa geração, estamos falando sobre predestinação, né? Há um plano maligno, não preciso me alongar sobre isso, né? Para destruir toda uma geração, para destruir a família, que é um plano do Senhor. O plano maligno para destruir o casamento, né? Que é a base, a alicerce de toda a família surgida, né? Mas hoje a geração ela tem que ser ensinada também sobre quem ele é, sobre identidade, sobre o valor que ele tem. Nós estamos falando sobre ser joia rara, porque hoje faz uma semana, acho que faz uma semana, eu vi um homem testemunhando, um homem de Deus, né, sobre uma família que chegou destruída na igreja. O motivo: a jovem se apaixonou por um jovem, a menina se apaixonou por um rapaz, e o que aconteceu? Expuseram num grupo que ela estava apaixonada por ele, ela se envergonhou. Qual foi a atitude dela? Chegou em casa, se jogou da varanda, morreu. Aí a gente fala assim, meu Deus, não é assim? Meu Deus, mas como? Ela não sabia quem ela era. Ela não sabia a raridade que ela era. Ela não sabia. Ela não sabia, talvez, que ela era muito amada. Porque, eu vou abrir um parênteses aqui, né? Quando a gente é jovem e a gente se afeiçoa com alguém, muitas vezes a gente se apaixona, mesmo sem ter falado com ela. Sim ou não? Principalmente os homens, né? Minha primeira paixão foi 5 anos de idade. 5. Não, mas peraí que eu vou falar. Professora Gislene, meu irmão. Sério, minha primeira paixão foi minha professora, 5 anos de idade. Entendeu? 5 anos. Nossa, era muito apaixonado pela professora Gislene. Aí nós terminamos o relacionamento, sabe como? Quando eu vi que ela estava com o marido dela, era casado. Terminei com ela, não quis mais saber dela não. Só que, como se trata do primeiro sentimento e é de uma criança que não tem maturidade, sabe o que acontece? Você substitui de uma forma muito rápida. A imaturidade é assim, não é assim? Ou seja, as suas experiências fazem com que você substitua as coisas de uma forma rápida. Então esse é o relacionamento de uma criança, é o relacionamento imaturo. E trazendo para os nossos dias, não se engane, ninguém vai fazer melhor do que essa pessoa que está do teu lado. Estou contigo, querida, até o fim dos tempos, em nome de Jesus. Ninguém, irmãos, ninguém. Porque quando isso acontece, geralmente, é quando o homem ou a mulher, ele tem o mesmo sentimento de uma criança, um relacionamento imaturo. Ele começa a se afeiçoar somente da forma com que a pessoa chega no trabalho, né? Acorda, a mulher tem filho para criar, aquela agonia toda. E o cara, mas a fulana chega no trabalho toda arrumada, perfumada, tem um cheiro diferente. Então compra o perfume para tua mulher, querido. Paga alguém para cuidar do teu filho em casa, é assim que funciona. Olha aí. Deixa Deus usar, né? Mas você compreende isso, irmãos? E eu queria, sobre predestinação, é o quanto que você tem valor diante de Deus. O quanto que você tem valor. Aí o que você vai fazer com a sua vida é uma escolha sua. Eu creio, irmãos, no toque diferente do Espírito Santo que traz a conversão. Eu creio nisso. Mas muitas vezes você não se permite fazer isso. E a igreja muitas vezes está cheia de pessoas que ainda não se converteram a Cristo. É isso que acontece. Se renda, escolha uma vida diferente. Uma vida que quando você um dia vai chegar lá no finalzinho, vai fazer igual o apóstolo Paulo, né? Completei a corrida, meu irmão. Como é que é? Combati o bom combate. O que mais? Guardei a fé, meu irmão. Nossa, guardei a fé. O recado dado é o seguinte: Senhor, aquilo que o Senhor falou que eu tinha que fazer, eu fiz, Senhor. As ordens que o Senhor, a direção que o Senhor me deu, eu fiz. Aquilo que o Senhor falou, o que eu tinha que avançar, eu avancei. O que o Senhor falou que eu tinha que abandonar, eu abandonei, Senhor. E eu guardei a fé é o seguinte: eu sempre estive contigo. E hoje eu estou partindo, eu continuo contigo. Daqui a pouco eu estou nos braços do Pai. Louvado seja Deus por isso. Terceiro, irmãos, sobre ser filhos por adoção. Uma curiosidade, né? Vocês sabiam que somente a partir da Constituição de 88 foram equiparados os direitos dos filhos adotivos e dos filhos verdadeiros? Somente a partir da Constituição de 88. Ou seja, antes de 88, não havia essa equiparação, né? Era facultado ao pai acerca da herança a respeito dos filhos adotivos. Só que você consegue perceber isso, né? Quando Paulo vai ensinar lá na carta aos Romanos, quando ele fala sobre filhos por adoção,
muitas vezes em nossos corações ele palpita de uma forma diferente, né? Ele fala assim: poxa, mas filhos por adoção é porque o filho legítimo, né, como se ele tivesse poderes maiores do que por adoção. E esse entendimento errado, ele vem na nossa mente por conta do que a gente vê mundo afora, né? A gente vê mundo afora, muitas vezes existe um filho legítimo e outro não legítimo, vou chamar assim. Um filho sanguíneo, vou chamar assim, né? E um não sanguíneo. Você consegue ver que um é muito mais atribulado de serviço do que o outro, por exemplo. Às vezes acontece isso, né? Mas isso é um sentimento mundo afora, não é um sentimento de Deus. Quando o Senhor inspira o apóstolo Paulo a ensinar aos romanos, ele fala sobre filhos por adoção. Na cultura romana, não sei se é do conhecimento de todos, mas o pai ele poderia rejeitar o filho no 9º dia de vida. Ou seja, durante 8 dias o filho ele ficava meio que no estado de consagração. E quando chegava no 9º dia, a mãe colocava geralmente no chão o filho diante do pai. E o pai poderia recebê-lo ou rejeitá-lo. E como é que ele fazia? Ele olhava a criança, né, via se não tinha defeitos. Aos 8 dias, né, já se ia definhar, se ia vingar ou não, se ia amamentar ou não, porque naquela época não existia os leites de hoje, né? Então ele conseguia perceber se aquela criança seria saudável. Se ele entendesse que ela não é saudável, ele rejeitava, não seria filho dele. E não tinha nenhuma obrigação para com aquela criança. Nenhuma obrigação. E quando nós falamos sobre o filho por adoção, se você for pegar a história do povo romano, você vai conseguir ver que houveram imperadores que foram filhos adotados. Por quê? Porque na adoção, o direito romano e a cultura romana entendia que você teve a escolha de fazer alguém como teu descendente. E sobre essa escolha você nunca poderia rejeitar o resto da vida, ele teria direitos. Você compreende isso? Então isso significava, quando o apóstolo Paulo ensina sobre nós sermos filhos por adoção em Cristo, significa dizer que aquele que te adotou jamais vai te rejeitar. É diferente, né, daquela cultura. Você consegue compreender isso, irmãos? É porque muitas vezes nós lemos a Bíblia sem entender o contexto, a gente acaba não tendo o entendimento correto. Então, diferente dos filhos naturais, que poderiam ser rejeitados no direito romano e na cultura romana, os filhos por adoção jamais poderiam ser rejeitados. Então é por isso que ele equipara a adoção em Cristo. Ele fala: aquele que te adotou jamais vai te rejeitar. E vou dar um exemplo aqui, né? O Júlio César teve um filho chamado Otávio Augusto, que foi imperador também. Ele era um filho adotado. Tibério César, filho de Otávio Augusto, também foi adotado, foi imperador romano. Você consegue compreender? Ou seja, mesmos direitos e mesmas obrigações do que era o seu pai. Então, você consegue entender o privilégio que nos foi outorgado? Você consegue perceber que a palavra de Deus, a verdade, ela nos traz isso e que você tem que ter isso no seu coração? Porque em todo momento, às vezes, muitos momentos onde você anda, você pode se sentir em algum momento desprezado. Desprezado no trabalho, desprezado nos relacionamentos sociais, às vezes desprezado em casa. Mas aquele que te adotou é fiel para permanecer contigo até o fim dos tempos. Então, que hoje, sabe, a mensagem que ela possa saltar dentro do teu coração, explodir teu coração é essa: que você já foi adotado, que você jamais vai ser rejeitado, que você tem uma vida de bênção para viver ao lado do Senhor. Amém, irmãos? E que você entenda que uma adoção, ela te coloca dentro de uma linhagem, né? Toda adoção, quando você traz para dentro da sua família, você passa a fazer parte de uma linhagem, de uma geração. E essa geração, ela te dá, e quando a gente fala sobre adoção, ela te dá muitas bênçãos, né? E a gente é muito ligado em bênção, né? Olha o culto hoje, ai, foi uma bênção, ai, que bênção. Só que você tem que entender que essa linhagem, ela também te traz obrigações. Você, como filho, você tem obrigações com o pai. Entenda isso, leve essa mensagem também. Existem obrigações da sua parte para com o pai. Penúltimo aspecto, queria falar sobre a graça. A graça, também falado na palavra, a graça é o favor imerecido. A graça, ela é o favor imerecido. Não há nada, irmãos, nada que você possa fazer para ser salvo. Nada, absolutamente nada, nada, nada. Ou qualquer tipo de ensinamento que você possa ter tido ao longo da sua vida, de que tem coisas que você vai fazer, que vai te aproximar de Deus, se ela não bater com a verdade, com o Evangelho,
ela é uma inverdade, ela é uma mentira. Então não tem nada que você faça para ser salvo. Por quê? Porque a graça é um favor imerecido. Por que é imerecido? Porque Deus conhece cada um de nós, nas nossas imperfeições e nas nossas lutas. Ou seja, nós não merecemos. Não há nada que você faça e você diga assim, não, mas eu mereci mais que o Wellington. Meu irmão, eu conheço minha vida, eu conheço a vida do irmão. Não estou dizendo que é um testemunho, tá, irmão? Mas eu mereço mais do que o Wellington. Ai, porque eu oro assim, eu trabalho assim, eu vou e faço. É uma mentira, irmãos. É uma mentira. Todos somos irmãos em Cristo. Todos somos irmãos em Cristo. Todos somos, sem exceção. E quando nós falamos sobre a graça, a palavra de Deus fala, né, sobre a nossa escrita de dívida ter sido pregada na cruz, né, lá em Colossenses. Ou seja, a tua escrita de dívida, todos aqueles pecados, né, aquela escrita de dívida que ia te levar para a morte, essa escrita de dívida ela foi anulada e foi pregada na cruz de Cristo. A graça, irmãos, se ela fosse uma carta de euforia que te tirasse da escravidão, ela teria sido feita, essa carta toda, com sangue de Cristo, sangue inocente. Porque quando nós falamos sobre graça, quer ver algo interessante? Quem aqui já se sentiu injustiçado? Né? Eu já, várias vezes, né? Injustiçado, né? A pessoa faz às vezes de forma, uma liberalidade contigo, ou então usa 2 pesos e 2 medidas diferentes, né? Por qualquer motivo, a pessoa tem vários motivos, né? Vários motivos. Eu não vou, é próximo, né? Mas eu conheço uma pessoa que o pai, na avançada idade, ele falou assim, não, eu vou repartir a herança, eu vou começar a dar herança. Beleza. Aí o que é que ele fez? Eles tinham um terreno muito bom e o terreno foi negociado para construir um prédio. E do prédio, o pai deu 3 apartamentos, um para cada filho. São 4 filhos. O pai deu 3 apartamentos, um para cada filho. Pá. Aí os filhos, né? Show de bola. E para o 4º filho, que é o filho, financeiramente é o que despontou, assim. Né? Despontou muito mesmo. Muito mesmo. E os outros irmãos não, ficaram, né, ali pelo... Né, não tinham uma vida tão abastada assim. Trabalhadores, mas não tinham uma vida abastada. E para o 4º filho, o que é que ele deu? Ele deu um Vectra, daqueles antigos. Aí ele chegou, égua, pai. Mas por quê? Né? Eu escolhi estudar. Me formei, fiz especialização, e hoje atuo, é médico ele, né? E hoje estou assim, cadê meu apartamento? Né? Aí o pai dele olhou para ele e falou assim, não, meu filho, mas você tem condições de comprar um. Qual o sentimento que fica, irmãos? Injustiça. Ou seja, ele foi premiado, ele foi não premiado pelo esforço, né? Quando todo mundo escolhia sair, ele escolhia estudar. Quando todo mundo escolhia viajar, ele escolhia estudar. Quando todo mundo foi tal, ele foi para o internato. E não recebeu apartamento. O nome disso chama-se injustiça. Aí a gente é bom de escolher as injustiças na nossa vida, né? Quando a gente olha que alguém injustiçou a gente fica assim, poxa, mas me injustiçaram. Como é o nome do seu filho, aquele grandão que eu vi lá? Aquele que eu encontrei no supermercado? Daniel, beleza. Aí Deus chega com o senhor e fala assim, seu Zeca, meu filho Zeca, né? Vou te dar uma notícia hoje, o que é? A Power Rangers está precisando, eu vou matar o Daniel. Eu sei que o senhor me ama, mas se eu tivesse a opção, sinceramente, daria o filho por mim? Não, sério, isso aí não daria. Pois é, porque eu não daria pelo senhor com toda a mão que eu tenho pelo senhor, entendeu? Mas você consegue perceber isso? Só que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, meu irmão, sem pecado, pela sua vida. Recado claro do Evangelho. Sangue inocente, é recado claro da graça. Não tem nada que você possa fazer, filho, já foi feito. O sacrifício pela remissão dos pecados do mundo foi dado em Cristo. É recado claro. O certo, né? Você daria o certo pela vida da Sofia, que é tua filha também? Não dá, você não troca nenhum filho pelo outro, né? Você não troca nenhum filho pelo outro. Dizer assim, não, vou entregar isso pela vida daquele, você não troca nenhum filho pelo outro. E pela minha não, diz, tem certeza? Entendeu? Mas você compreende isso, irmãos? Porque isso talvez seja um dos exemplos que fica de uma forma muito clara a entrega de Jesus pelas nossas vidas. Nossa, inocente, né? Porque a gente olha para o lado e fala assim, que injustiça que cometeram comigo. E olha a justiça de Deus. Olha a justiça de Deus. Aquele que nunca pecou foi entregue pela minha vida. Meu Deus, me constrange. E é isso que o Espírito Santo faz muitas vezes quando a gente vai, né, na caminhada cristã, ele vem nos constrangendo. Né? E você recorda, nossa,
inocente. E para fechar, irmãos, a transformação pela verdade. Na verdade, ela é a palavra. Olha o que diz o verso 13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Eu tive a oportunidade de conversar com um homem. Ele acredita ele acredita numa outra religião, né? E eu conversava com ele e ele me falou assim: tá, mas me diz o motivo pelo qual eu deveria mudar naquilo que eu acredito hoje. Fez a pergunta. E eu falei assim: porque eu vou lhe falar de uma forma muito direta. E eu conheço há muito tempo, né? Eu falei: porque eu não vi aquilo que você acredita transformar a sua vida. É simples assim. Aquilo que você acredita, eu não vi que transformou a tua vida. E somente a verdade de Cristo, irmão, somente o Evangelho transforma vidas. E eu falo isso porque eu vi uma transformação dentro da minha casa. Comigo, com aquela senhora, estou vendo com meus filhos. Ou seja, só a verdade de Cristo transforma. Só essa palavra que é dita como a palavra da verdade, não existe outra. Sabe o que significa Evangelho? Eu já falei aqui. Vocês sabem o que significa a palavra Evangelho na nossa tradução? Alguém lembra? O que significa Evangelho? Oi? Boas novas. Boas novas. Bem-aventurada és tu, Diele, filha de... Significa boas novas. Esse é o significado de Evangelho. Ou seja, diante de tudo aquilo que você acredita, de tudo aquilo que você acredita aí fora, existe algo novo a ser derramado. Existe algo novo a ser proclamado. Isso chama-se boas novas. E não importa a tua idade, não importa o tempo que você esteve naquilo que você acredita. Se você se deparar com o Evangelho hoje, vai ser novidade para você. Só que não é de ouvir, somente de ouvir falar. É de viver o Evangelho. O Evangelho é novidade de vida, é a novidade que transforma. Se a gente desse a oportunidade de irmãos testemunhar aqui, né? Quantos testemunhos teriam, né, de mudança, de transformação de vida a partir de se deparar com a verdade de Cristo? Álcool, drogas, prostituição, promiscuidade, pornografia, traição. Quantos e quantos? Só que sabe o que é mais lindo, irmão? Sabe o que é mais lindo? Se você entrar aqui, não tem bem aqui uma faixa escrita assim: olha, para entrar aqui você tem que ter isso, você tem que ter isso. Se existe, você pode pensar de repente: não, mas eu já vi esse teu lugar. Meu irmão, se afaste que esse lugar não é bíblico. Esse lugar ele não prega a verdade. Esse lugar não prega a verdade. E eu falo isso de coração aberto. Não existe requisitos para você aceitar Jesus. Nenhum. Já reparou isso? Pode ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não existe requisito para acreditar em Jesus e para receber Jesus. Não existe. Não existe. Mas essa verdade transforma. Aí nisso eu acredito e eu vivo isso. E vivo até hoje, né? Amém, irmãos? Então, que você creia que existe um lugar em Deus, que não importa o tamanho da tua luta, não importa aquilo que você viveu até hoje, não importa aquilo que você vai entregar nas mãos dele, não importa a situação, Senhora Dolores Ardassi, que se encontre, existe uma verdade que transforma, que restaura, que ressuscita, que cura, entendeu? Que reata relacionamentos, que transforma amor, dureza de coração em amor. Existe uma verdade, é dessa verdade que nós viemos falar aqui hoje. Isso foi só a introdução, agora vamos começar a pregar. Brincadeira, irmãos, fique de pé, em nome de Jesus, eu quero orar com você. Eu espero que esse sorriso tenha sido assim: poxa, tá tão bom, devia ter, né? Não aquele, não tô querendo ir embora, né? Ai, meu Deus, Deus é bom. É incrível, né? A gente fala sobre filho por adoção. Alguém aqui lembra as palavras que Jesus falou quando estava crucificado, às vésperas da sua morte e antes da ressurreição? Alguém lembra a palavra? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sabe o que significa? Deus meu, por que me abandonaste? Quem falou isso? Jesus na cruz. Aí um dia, né, o Senhor trouxe essa verdade ao meu coração. Aquele que é santo, que é perfeito, que nunca pecou. Naquele momento, ele... Lembra quando a mulher com fluxo de sangue tocou nele? Ele fala assim para os apóstolos: não, olha, tocaram em mim. Aí os discípulos, então, dele, que depois apóstolos, né, fala para ele assim: mas mestre, olha a quantidade de gente ao teu redor, como é que tu vai saber que alguém tocou em ti? Ele fala: não, porque de mim saiu poder. Você lembra dessa palavra? Lembra disso? Só que naquele momento ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Por que ele falou isso? Porque ele sentiu o Espírito Santo sair dele, né?
E por que isso aconteceu? Para que ele pudesse receber o pecado de todos nós. Onde a luz, as trevas não podem habitar. Então o Espírito Santo sai de Jesus, ele recebe o pecado da humanidade. É o pecado da humanidade. Sabe as tuas falhas que você cometeu até hoje? E talvez vai cometer todos nós, irmãos, todos nós. Todos nós. Ele recebeu naquele dia na cruz. Só que é interessante, né? Jesus é o Filho. Sim ou não? Jesus é o Filho. O Pai o segurou nos braços naquele momento. Olha o que eu estou perguntando. Jesus é o Filho. Amém? O Pai o segurou nos braços naquele momento? Sim ou não? Hã? Sim ou não? Não. Naquele momento não. Tanto que ele fala, por que me abandonaste? Mas por que ele não segurou no braço? Antes de ir. Mas por que ele fala assim, Deus meu, por que me abandonaste? Por que ele fala isso? Por um detalhe impressionante, porque naquele momento ele estava te adotando como filho. Aleluia! Você compreende isso? Para que se cumprisse a palavra, onde diz que ele vai ser fiel, onde diz que ele não vai te rejeitar, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele olha para você e diz, meu irmão, crê no Senhor teu Deus, será salvo tu e tua casa. Onde você pode chegar até aqui hoje e falar assim, eu sirvo a um Deus, o Espírito Santo habita em mim, ele jamais vai me abandonar. Isso é fidelidade. Então naquele momento na cruz do Calvário, o Pai, ele entrega seu Filho para receber todos nós como filhos por adoção. Amém? Então feche seus olhos, eu quero orar com você. Feche seus olhos.